Exclusivo, nós conversamos agora ao vivo com a médica Ludmila Ajar. Ela que recusou há pouco o convite para ser ministra da Saúde nessa substituição de Eduardo Pazuello. Também participa desta entrevista a nossa analista de política em Brasília, Thaís Arbex, que trouxe várias informações sobre a doutora Ludmila Ajar. Doutora Ludmila, muito boa tarde, obrigado por estar aqui conosco no Live CNN. Boa tarde a todos. Doutora Ludmila, se possível, já vou pedir para a nossa equipe colocar a Thaís Arbex para participar também dessa entrevista conosco, para que ela faça as perguntas também. Ela que está acompanhando de perto toda essa repercussão dentro do Ministério da Saúde, a possível troca de comando. E já gostaria de saber da senhora, doutora Ludmila, qual foi o motivo para a senhora recusar esse convite? Primeiro, eu gostaria de agradecer esse espaço dado para que eu fale nesse momento ao Brasil. Eu gostaria, claro, de agradecer de uma maneira imensa a lembrança do meu nome. É claro que para uma carreira de um médico ou de qualquer especialista, você ser lembrado para assumir um dos principais postos na sua carreira é realmente algo que merece todo o agradecimento e a honraria. E eu fiquei muito honrada pelo convite do presidente Bolsonaro. Tivemos 2 dias de conversa, mas infelizmente acho que esse não é o momento para que eu assuma a pasta do Ministério da Saúde, por alguns motivos, principalmente por motivos técnicos, eu sou médica, sou uma cientista, sou uma especialista em cardiologia, terapia intensiva, tenho toda as minhas expectativas em relação à pandemia, o que eu vi, o que eu escrevi e o que eu aprendi. E eu acho que isso está acima de qualquer ideologia, isso está acima de qualquer expectativa que não seja pautada em ciência. Então, essa é a minha posição, é a posição que eu vou seguir a minha vida toda. Eu fiquei extremamente honrada com o convite, mas eu sou uma pessoa que pautei a minha vida toda nos estudos e na ciência. Vou continuar sendo assim, vou estar sempre à disposição do Brasil. Me senti muito honrada porque entendi que não foi um convite apenas do presidente Bolsonaro, mas de muitos brasileiros que hoje são líderes, que são ministros do STF, que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, deu várias declarações de alguns ministros do presidente Bolsonaro. E isso me honra muito e mostra que o Brasil está procurando um rumo para salvar a vida das pessoas. E eu sou mais uma delas, eu vou continuar salvando a vida daquelas pessoas que estão ao meu alcance e sempre à disposição do Brasil. Doutora, é Marcela, obrigada por nos atender, boa tarde. Bom, a senhora tem alguns pontos divergentes, né, da condução do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, no combate aí à pandemia do novo coronavírus. Esses pontos que, principalmente, o presidente vem enaltecendo contra medidas restritivas ou mesmo, e também defendendo um tratamento precoce, pontos como esse fizeram com que a senhora não aceitasse esse convite? É um ponto de divergência, sim, que eu deixei explícito desde o início em todas as minhas pontuações na imprensa, em revistas científicas. Todos nós sabemos, o mundo todo sabe, a ciência já demonstrou que o paciente tem que ser atendido precocemente, ele tem que ser visto precocemente, e isso é fato. Entretanto, algumas medicações pregadas, como a cloroquina, ivermectina, a azitromicina, o zinco e a vitamina D, eles já se demonstraram não ser eficazes no tratamento da doença. Então, não há uma mudança minha de posição. A minha posição sempre foi essa e continuará sendo essa. No início da pandemia, nós procurávamos uma salvação. Nós estávamos no desespero. Muitos de nós prescreveram cloroquina. Eu mesmo já falei isso, eu também. Até que nós fomos lidando com, felizmente, os resultados que a ciência nos traz. Inúmeros estudos vieram para demonstrar de uma maneira definitiva a não eficácia desses tratamentos. Isso é algo que eu pontuei. Para mim, isso é um assunto do passado. Eu acho que o Brasil hoje, para combater a pandemia, ele tem que procurar se pautar em evidência científica, em salvar a vida das pessoas, em procurar atender melhor essas pessoas com diagnóstico precoce, com atendimento melhor dentro das redes hospitalares, com programa de vacinação em massa, com a união do Brasil em relação ao discurso, para que as pessoas realmente entendam e não subestimem a doença. Assuntos como cloroquina, como se eu acredito ou não em lockdown, para mim hoje são extremamente secundários no combate à pandemia, eles não deveriam estar sendo discutidos. O lockdown, por exemplo, já é demonstrado cientificamente que ele salva vidas. É claro que um país continental como o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas,
ele não tem que decretar um lockdown nacional. É claro que tem gente morrendo de fome, é claro que o impacto social é gigantesco, mas é para isso que uma centralização, um ministério forte, pautado em técnica, vai auxiliar os governadores e os prefeitos, os municípios e os estados nessas decisões. Às vezes é necessário sim um lockdown. Tem dia que o município vai acordar sem leito de UTI e com as pessoas morrendo na porta, morrendo dentro das ambulâncias. Não há outro jeito a não ser fechar e conter a transmissão. Entretanto, isso não tem que ser uma política nacional, de uma maneira universal. Ela tem que ser pautada em decisões técnicas, mas ao mesmo tempo que a gente vai temporariamente decretar o lockdown em alguns municípios e estados, medidas eficazes para que isso seja temporário, para que isso seja rápido, têm que ser tomadas. Por exemplo, hoje o Brasil precisa de ativação emergenciais de leitos. Para que a gente resolva essa questão imediata, tem que haver um consórcio, uma união de entidades privadas e públicas, de rede federal, estadual e municipal, para ativar rapidamente leitos. E não é só leito, é equipamento, é infraestrutura, é recurso humano. E isso pode sim minimizar o tempo de lockdown, pode sim minimizar o impacto social e econômico. E isso é ciência, isso não é uma posição individual, não tem jeito da gente ir contra. Thaís Arbex, que acompanhou durante todo o fim de semana, trouxe informações antecipadas aqui na CNN Brasil na nossa conversa. Doutora, obrigada por estar aqui na CNN. A senhora pontuou dois pontos que são divergentes entre a senhora e o governo Jair Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro. Pelo que eu entendi, o lockdown, a defesa do lockdown e também o tratamento precoce. Eu queria que a senhora pudesse nos dizer como foi essa conversa com o presidente Jair Bolsonaro e se houve em algum momento uma possibilidade de abertura em relação a esses pontos, ou se isso foi o determinante para que a senhora não aceitasse esse posto. Thaís, eu não estou conseguindo te ouvir aqui do estúdio. A Thaís perguntou para a senhora se esses dois pontos que a senhora apontou nesse momento, o lockdown e também a questão do tratamento precoce, foram cruciais. Como que isso foi tratado na reunião? Se há uma possibilidade de maior flexibilização pelo presidente Jair Bolsonaro desses pontos, ou de fato esse foi o ponto que é necessário para a senhora recusar esse convite? Eu acho que são pontos essenciais nessa discussão. Acho que o presidente com certeza está preocupado com o país e é por isso que ele passou a ouvir médicos e convidar médicos. E acho, sem dúvida, que ele vai encontrar uma pessoa que realmente, e se Deus quiser isso será rápido, porque eu acho que o Brasil precisa, e que realmente esteja alinhado com esse discurso, com aquilo que o governo pretende e que, se Deus quiser, vai dar certo para salvar o Brasil. Doutora, o que a senhora sentiu? A Thaís já consegue, a doutora já consegue ouvir a Thaís? Daqui a pouquinho, então, a Thaís vai fazer uma outra pergunta, a gente vai ajustar ali o áudio. Doutora, sobre essa conversa que a senhora teve ontem e hoje com o presidente Jair Bolsonaro, você, claro, colocou os seus pontos como uma cientista, uma médica, coloca ali, você já falou quais pontos que divergem, mas como que foi essa conversa? O que você sentiu do presidente Jair Bolsonaro? Uma mudança de postura em algum sentido ou só mesmo a defesa da vacinação em massa? Eu acho que uma preocupação de um presidente que está preocupado com o Brasil, que entende a necessidade de mudança, de salvar as pessoas, isso sem dúvida, mas é claro que ele tem os posicionamentos dele, a visão dele, e isso tem que ser respeitado, é o líder maior da nação. Vou continuar respeitando todas as suas posições, mas realmente acho que a minha participação direta nesse assunto, ela hoje é técnica, é científica e é algo que realmente não tem como a gente negar. O ministro Pazuello também participou desse encontro com a senhora e o presidente Jair Bolsonaro. Como foi a postura dele nessas reuniões? Passou para a senhora um balanço da gestão até então? Sim, foi muito interessante. Eu tenho um respeito muito grande pelo ministro Eduardo Pazuello. Eu fui médica dele há uns meses atrás. Temos amizade e respeito um pelo outro. E ontem ele participou de toda a nossa conversa, fez um balanço da gestão, me pontuou os principais desafios. Então, ele realizou um trabalho e vem realizando um trabalho que ele acredita, um trabalho que trouxe algum resultado e ele se colocou à disposição de quem quer que seja a eventual próxima pessoa a assumir a sua cadeira. Doutora, caso a senhora fosse nomeada ministra da Saúde, o que a senhora faria num primeiro momento? Quais são as medidas mais urgentes? Eu penso que o Brasil, até para voltar a ter uma esperança, até para as pessoas acreditarem que a gente possa sair disso,
ele precisa de algumas medidas emergenciais no que se refere à pandemia. A primeira coisa que eu faria, esse discurso do tratamento precoce, para mim ele não existiria mais. Eu não queria dar uma palavra a respeito disso. Isso para mim é coisa do passado. Eu gostaria sim de atuar em 3 pontos emergencialmente. Primeiro ponto, uma ativação emergencial de leitos nos estados e municípios que mais precisam. Não é só ter o leito, é ter o leito e fazer uma união enorme de todas as sociedades médicas para treinar essas pessoas a tratarem os doentes. Esse é o ponto crucial para mim hoje, porque tem pessoas que morrem porque os especialistas que estão ali não estão treinados em intubação, não estão treinados em critérios de internação ou faltam medicações e protocolos de tratamento para o paciente internado. Então, esse ponto para mim seria crucial, seria a primeira medida que eu colocaria. Eu chamaria todas as sociedades médicas no sentido de buscar um protocolo de tratamento para os pacientes hospitalizados que fosse replicado em todo o país, ao mesmo tempo de uma ativação emergencial de leitos, claro que com recursos federais, da iniciativa privada, com apoio dos governadores, e é o que eu sempre vinha pregando desde o início, um discurso de união. Então, ativação de leitos emergencial. Segundo ponto, toda a intensidade necessária para que a vacinação em massa seja feita de uma maneira rápida e eficiente. Então, eu daria todos os meus esforços e eu tenho certeza que os esforços do Poder Judiciário, Legislativo, todos juntos no sentido de adquirir rápida e eficientemente todas essas vacinas e de imprimir para o Brasil uma velocidade no plano de imunização. Terceiro, eu procuraria rapidamente medicações novas que estão saindo, que estão em discussão, que estão em aprovação emergencial e colocaria o Brasil à frente disso. Eu vou dar um exemplo, tem um anticorpo monoclonal que há uma semana, na quinta-feira da semana passada, teve um estudo científico já bastante animador, demonstrando que a pessoa com Covid, que tenha fator de risco para hospitalizar, quem nesse estudo recebeu essa medicação teve uma chance de ser internado 85% menor. Então, se eu conseguisse, via governo federal, uma atuação rápida com a indústria, com os nossos órgãos regulatórios, com a Anvisa, isso traria esperança para o povo. Então, eu acho que o brasileiro hoje precisa de uma esperança, de uma resposta. E quarto, uma união de todos em relação ao discurso. O enfrentamento é da sociedade, não é de um governo estadual, não é de um governo municipal, é de todos, todos estamos juntos, nós vamos vencer desde que nós estejamos falando a mesma língua. E, ao mesmo tempo, vão tratar do lockdown apoiando os governadores com dados, com uma equipe técnica. Porque não dá para a gente fugir da ciência, a gente precisa dela. E é a ciência que vai tirar o povo dessa pandemia e que as pessoas vão voltar a ter pão com manteiga e café em casa. Enquanto a gente negar, não tem solução. As pessoas estão morrendo, as taxas de mortalidade vêm crescendo, as UTIs estão lotadas e as pessoas estão morrendo nas ambulâncias. E isso vai continuar acontecendo se a gente continuar negando. Thais Arbex. Doutora, ontem, durante todo o dia, depois que a senhora participou dessa conversa... Não te ouço, Thaís? Não me ouve? Pode fazer a pergunta, Thaís, eu repasso a ela. Tá bem. Durante todo o dia, a senhora, depois que a senhora participou da conversa com o presidente Jair Bolsonaro no Alvorada, a senhora foi alvo de uma série de fake news. Vários perfis da senhora foram criados em redes sociais, perfis falsos, e também passou a circular um vídeo atribuído à senhora, questionando o seu posicionamento político. Eu queria que a senhora me respondesse a que a senhora atribui isso e se de fato a senhora tem alguma ligação política. Aí se questiona a senhora sobre os ataques que a senhora sofreu nesses últimos dias, desde que seu nome foi apontado para o Ministério da Saúde, com relação, inclusive, à conexão política da senhora com vídeos e perfis falsos que foram criados. A Thaís pergunta e pede para a senhora esclarecer se a senhora tem algum viés político, filiação a algum partido e como a senhora reagiu a esses ataques. Primeiro, eu quero dizer mais uma vez, eu já falei e reitero e agradeço essa oportunidade, que eu não tenho ligação política com nenhum partido. Eu nunca me filiei e nunca declarei posição nenhuma em relação ao partido. Meu partido é o Brasil, meu partido é a saúde das pessoas. Agora, eu cuidei e cuido de pessoas da esquerda, das pessoas da direita e, se Deus quiser, continuarei cuidando. Porque um médico, a missão dele é cuidar, salvar, confortar a quem quer que seja. E isso muito me honra. E eu recebi ataques, eu recebi ameaças de morte que duraram a noite.
Eu recebi tentativas de invasão em hotel que eu estava. Eu fui agredida, áudios e vídeos falsos com perfis. Mas eu estou firme aqui. E hoje eu vou voltar para São Paulo para continuar minha missão, que é ser médica. Então, mais uma vez eu digo, estou à disposição do meu país. Eu vou continuar atendendo pessoas de esquerda e direita. E isso talvez, para algumas pessoas muito radicais e que estão por aqui defendendo o discurso da polarização, isso é algo que me diminui. Pelo contrário, se eu fizesse isso, eu não seria médica, não estaria exercendo a profissão, eu estaria negando um juramento que eu fiz no dia que eu me formei aqui na Universidade de Brasília. Então, postaram coisas a respeito de esquerda. Eu cuidei de vários da esquerda e continuarei cuidando, porque eu não tenho medo. E é por isso que eu estou aqui. Me agrediram a minha vida pessoal, minha família sofreu ataques. Eu tive que sair com muita preocupação do hotel que eu estava, porque eu sofri ameaças de morte. E onde eu estou? Aqui, falando para o Brasil. E onde eu estarei à tarde? Atendendo os meus pacientes. E onde eu estarei amanhã? À disposição do Brasil. Porque isso não vai mudar o que eu penso, o que eu falo e o que eu acho. O Brasil hoje precisa de uma liderança na saúde. Espero que encontre, porque senão a dívida que o Brasil vai pagar vai ser imensurável. E eu me compadeço da dor de cada brasileiro, porque eu vivo isso. Eu sei o que é uma pessoa que não tem um leito, que não tem oxigênio, que não tem um respirador. O meu sonho a deixar os meus pacientes em São Paulo e mesmo em Brasília, a deixar minha vida na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que eu tanto me orgulho, a deixar de cuidar dos meus pacientes e vir aqui, era para fazer isso, porque eu sei sentir a dor. Eu queria passar no hospital, na porta, entender as necessidades e tentar buscar soluções com uma união nacional. E eu espero que isso seja o que vai mover quem quer que seja que assuma essa cadeira. E, mais uma vez, eu vou apoiar e vou dizer, não tema, porque essa polarização, esse radicalismo, essa maldade utilizada em redes sociais e mídias sociais, isso hoje é um atraso para o Brasil. E vidas estão indo embora por causa disso, porque se criou uma narrativa baseada em algo que não tem lógica, que não tem fundamento. Mas nós estaremos sempre aqui lutando pela saúde do povo, pela verdade e pela ciência. Doutora, parabéns pela sua postura, pelo seu relato também como médica. É sempre importante a gente trazer isso para a população de uma forma geral. Agora, voltando à conversa com o presidente Jair Bolsonaro, a senhora falou que ele demonstrou muita preocupação. Ele disse para a senhora quais os pontos que ele queria mudar na gestão do combate à pandemia aqui no país? Ele não deixou muito claro. Ele só deixou claro que ele se preocupa muito com a queda realmente do desempenho social e econômico que o Brasil vem vivendo, que isso para ele é o principal aspecto. Então, a centralização da preocupação dele está nisso e ele quer encontrar soluções na saúde para minimizar esse impacto. Thaís Arbex, mais uma pergunta? Será que me ouve agora? Se não ouvir, a gente passa de novo. Não ouviu, doutora? Não, vai lá, Thaís, faz a pergunta e eu repasso. A pergunta é o seguinte, doutora, algumas alas do governo estão dizendo que nem sequer houve um convite do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero que a senhora nos diga se houve de fato esse convite e como foi feito. Se hoje a senhora foi ao Palácio do Planalto para recusar ou se ele recusou. Thaís, ouviu agora. Eu ouvi. Hoje é segunda-feira. No sábado, eu recebi um telefonema do presidente Jair Bolsonaro me convidando para vir aqui para discutir o assunto Ministério da Saúde. Ontem nós conversamos por 4 horas, na presença do ministro Pazuello, sobre como seria uma eventual gestão minha à frente do Ministério da Saúde. Discutimos alguns pontos e hoje, na reunião, eu recusei o convite. Como foi esse convite, doutora? Olha, doutora Ludmila, tem muita gente me dizendo o seu nome, que você é uma pessoa tecnicamente respaldada, eu quero te ouvir, eu estou pensando em fazer uma mudança, uma coisa muito simples e muito transparente, acho que como é o estilo do presidente. A Basília Rodrigues tem uma pergunta para fazer para a senhora. Basília, com você. Oi,
tarde, doutora Ludmila. Neste momento, inclusive, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está aqui no Palácio do Planalto, no almoço com o presidente da República. Eu gostaria de saber da senhora o que faria a senhora aceitar esse convite? O que ficou faltando nessas conversas para que a senhora aceitasse ser a nova ministra da Saúde do país? Eu acho que foi uma confluência de ideias. Acho que o que faltou realmente foi nós entrarmos em linhas de convergência. Eu acho que o presidente ficou muito preocupado de a minha gestão não agradar alguns grupos, ao mesmo tempo de eu sofrer muitos ataques de outros, por realmente pensar um pouco diferente do que algumas linhas. Eu acho realmente que foi convergência de ideias. Acho que o ministro tem que vir para ajudar o presidente, para deixar o ambiente tranquilo. E eu acho que isso não foi possível de ser criado, esse ambiente entre nós. E eu, de uma maneira muito honrosa, mais uma vez, digo que fiquei muito honrada pela lembrança do meu nome e acho que saio com esse convite de uma maneira muito grata. Foi muito bom ter podido conversar com ele, ter exposto as minhas ideias e desejo ao Brasil muita sorte na condução da pandemia pela Covid-19. Thaís Arbex de volta aqui na nossa conversa para mais uma pergunta. Foi uma via de duas mãos, né? Posso seguir? Não te ouço, Thaís? A senhora não aceitou o convite, o presidente também colocou um pé. Doutora Ludmila, a senhora pontuou algumas coisas que a senhora acredita que são importantes para serem feitas na gestão da pandemia. Hoje, pela manhã, houve uma defesa de que o novo ministro seja um ministro político. Quero saber o que a senhora espera. Quem que a senhora espera que assuma esse posto e como ele conduza a pandemia, a gestão da pandemia a partir de agora? Se eu pudesse escolher, sem dúvida, a minha sugestão seria que esse ministro fosse um médico que tem também experiência em gestão, claro, porque a gente sabe o tamanho do Ministério da Saúde e toda a estrutura e todos os desafios de infraestrutura que o Ministério tem, mas alguém que compreenda um pouco de saúde pública, que tenha vivência na área e que, ao mesmo tempo, seja uma pessoa hábil para poder unir o Brasil. Em relação a ser político ou não, eu não vejo nenhum problema, porque a gente precisa dos políticos, eles são nossos líderes. Entretanto, o ideal é que a pessoa conhecesse um pouco da área médica, então, que fosse médico. Doutora, desculpa, Thaís, pode falar. Pode seguir, Marcela, pode seguir. Não, doutora, ainda na linha da pergunta da Thaís, então, para a escolha de um nome técnico, é muito difícil, né, já que toda a comunidade científica, ela defende, por exemplo, medidas de distanciamento social, como lockdown, e são contra o tratamento precoce, já que não tem nenhuma comprovação científica de nenhum medicamento que funcione de fato. Seria muito difícil escolher um nome técnico, né? Eu acho muito difícil. Minha opinião é que é muito difícil, mas nós sabemos que tem pessoas técnicas e que se pautam em outro tipo de informação que não é baseada em ciência ampla e absoluta. Então, eu não vejo com muitas dificuldades porque as pessoas têm formações distintas, têm visões heterogêneas, mas realmente vejo com muita preocupação porque acho que esse é um momento que o Brasil, para sair do sufoco, tem que pautar suas decisões em ciência, obviamente, com a integração entre os poderes. O que muita gente veio criticar nesses ataques que eu sofri há 24 horas é que eu seria ministra do STF, que eu seria ministra do Congresso, que eu seria ministra da Câmara. E eu acho que não é nada disso. A ministra agora, ou o ministro, tem que ser do Brasil. E essas pessoas unidas só darão força para que as medidas sejam efetivadas. E eu acho que é isso que o Brasil precisa. Thaís. Doutora, a senhora citou esses ataques e a senhora falou sobre ameaças de morte. Isso também pesou na sua decisão de não aceitar o convite? Thaís, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, mas não foi isso. Porque eu não tenho medo, porque eu sei que isso passa, porque eu sei que são pessoas que não têm fundamento, que são radicais, que são essas pessoas que estão polarizando o Brasil de uma maneira tão negativa, que é o mal que a mídia social mal utilizada vem causando. Eu não tenho medo. Realmente eu fiquei assustada. Eu tive o meu celular publicado em vários grupos de WhatsApp, Brasil afora. Eu tive 2 tentativas de entrada no meu quarto do hotel durante a noite. Então, assim, coisas absurdas, indescritíveis, inimagináveis. Então, eu acho que existem muitos outros interesses e eu realmente sou uma simples médica.
Não consigo atrair esses interesses. Como também não dá para eu olhar lá atrás e dizer, Thaís, aquele dia na CNN que eu te falei sobre a cloroquina que não funciona, agora eu vou mudar de ideia porque eu estou almejando um cargo. É inviável isso. Eu posso dizer, esse assunto hoje para mim é coisa do passado. Lockdown, meu ponto é de alinhar com quem está fazendo para fazer da maneira mais eficiente, mais rápida e mais transitória. Agora, medo de ataque? Não. Imagina, quem nunca tirou a primeira pedra? Eu não tenho medo, porque eu acho que a causa é muito maior. Eu fiquei assustada de imaginar que num momento de tristeza do Brasil, de dificuldade que nós estejamos vivendo, uma pessoa da sociedade civil, sem nenhuma ligação política, sem nenhum outro interesse, está aqui ao bem do país e sofre esse tipo de agressão. Então isso me assustou porque mostra que, infelizmente, boa parte dos maus resultados que o Brasil tem hoje, eles são consequência desse tipo de atitude e que vai continuar acontecendo. E que hoje é a Ludmila, amanhã é o outro, amanhã é o outro. Então tem muita gente querendo o mal do Brasil. E eu acho que é hora da população acordar. A gente tem que estar unido, querendo o bem, salvar vidas, combater a pobreza, combater a fome e virar essa página triste da nossa história. A senhora relatou esse episódio das ameaças, dessa tentativa de invasão ao seu quarto, essas duas tentativas ao presidente Jair Bolsonaro? Eu comentei com ele sim, ele também falou que recebeu uma infinita quantidade de informações, de coisas irreais de ontem para hoje. Então, digamos que para alguns esse nosso encontro não fosse tão agradável e essas pessoas fizeram de tudo para que não houvesse uma convergência entre nós. Doutora, o plano de vacinação, a gente poderia estar numa fase muito mais avançada do que estamos. Eu queria saber da senhora onde que a gente falhou nesse aspecto e como tem sido, na opinião da senhora, o combate, a gestão da pandemia até agora no Brasil. Conforme eu já disse, eu acho que o Brasil até o momento errou no combate à pandemia. O Brasil precisa de uma virada de entendimento, uma virada de ações. Subestimou a doença no início, faltou muita discussão e eficiência na aquisição das vacinas, e isso hoje a gente está pagando preço, correndo atrás de uma maneira tardia, com muita gente morrendo. Acho que faltou um discurso único de alinhamento, acho que faltaram, de fato, medidas eficientes no combate à pandemia e que agora o Brasil precisa mudar. O que é bom tem que ser preservado, obviamente, dessa gestão atual, mas o que não está dando certo, e os números estão aí para nos mostrar, realmente tem que ser combatido. Doutora Ludmila, há pouco perguntava à senhora se a senhora acredita ser possível ter um ministro agora que vai conciliar o que defende o presidente Jair Bolsonaro e um ministro técnico que, por exemplo, como a senhora, não defende o uso da cloroquina e defende, sim, o isolamento social. Eu acho que sim. Nós não podemos perder a esperança de jeito nenhum. A gente precisa de dias melhores. Eu vou ser uma das pessoas que vai apoiar quem quer que seja que esteja lá. E é claro, como eu falei, tem pessoas mais hábeis que conseguem chegar aí num tom de equilíbrio. E eu torço para que o Brasil encontre essa pessoa rápido, porque eu acho que a gente tem que ter uma mudança na condução da pandemia. Doutora, um nome que está sendo articulado aí é o médico Marcelo Queiroga, né? O que o senhor acha do nome dele? Enfim, indo na linha do que eu também já tinha falado com a senhora sobre o nome técnico, a dificuldade de encontrar alguém da área que assuma aí esse discurso também do presidente Jair Bolsonaro, desses pontos que vocês divergem. É até muito fácil para eu falar do Marcelo Queiroga, porque eu gosto muito dele. O respeito muito, é um cardiologista que faz hemodinâmica, cateterismo, muito reconhecido na sua área. Ele é da Paraíba e hoje ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Inclusive, muito me honra que eu sou uma das diretoras da diretoria que ele preside. Ele é uma pessoa que eu tenho muito respeito, é uma pessoa que conhece muito de política, que é hábil. Então, se o nome dele for escolhido, ele terá todo o meu apoio e eu acho que vai ser um grande acerto do presidente Jair Bolsonaro. Thaís Arbex. Doutora, quero jogar um pouco essa conversa mais para frente, falar de como a gente consegue sair desse momento em que estamos na pandemia. Uma série de governadores têm adotado medidas mais restritivas, como o toque de recolher noturno, mesmo que essas medidas não tenham caráter nacional.
uma coordenação nacional. A gente sabe que a gente ainda não tem vacina suficiente, mas todos os dias, pelo menos na semana passada, a gente bateu vários recordes diários de mortes. Qual é o cenário que a senhora desenha para a pandemia? Qual que é o cenário mais próximo que a senhora desenha para a pandemia? Thaís, eu ainda tenho, infelizmente, uma previsão de os próximos dias ainda serem bastante difíceis, de hospitais lotados, de falta de vagas, de muitas mortes, de mortes por falta de estrutura de atendimento ou também por falta de treinamento, de recurso humano qualificado. Então, eu vejo que os próximos dias serão muito difíceis se não forem adotadas medidas emergenciais. É claro que a vacina vai ser a grande solução, mas até que as vacinas cheguem, até que elas sejam adquiridas, até que o plano de imunização saia e até que a própria imunidade converta a vacina em defesa, isso leva um tempo. Então, menos de 2, 3 meses, não se enxerga que a vacina vai estar disponível para toda a população, não se espera, porque o plano é de uma aquisição ao longo do ano e tudo dando certo, a população brasileira deverá estar vacinada com o que temos até agora, até o final do ano. Mas tem toda a questão se os contratos serão cumpridos, se as empresas vão entregar as vacinas. Então, nós não podemos deixar de atuar com outras soluções emergenciais, aguardando simplesmente a vacina. E se nós não adotarmos isso, que para mim significa uma mudança na política de combate à pandemia imediata, eu não vejo dias melhores nas próximas semanas no Brasil. E aí, atuações como essa política de toque de recolher e de lockdown, muitas vezes é a medida desesperadora única, que é conter a transmissão da doença, que é deixar as pessoas em casa. Tem impacto socioeconômico imenso? Imenso. Tem muita gente que está morrendo de fome por isso. Mas, muitas vezes, não há outra saída. Quiséramos nós que o lockdown não estivesse sendo discutido, mas às vezes é o que tem de ser feito. Aí, doutora Ludmila Ajar, muito obrigado pela essa conversa tão franca, tão honesta, sincera, nesse momento tão crucial da pandemia no nosso país e com a recusa do seu convite. Eu que agradeço essa oportunidade de falar ao Brasil e mais uma vez me coloco à disposição de todos e continuarei sendo médica e vendo nos próximos dias de mais esperança para cada um dos brasileiros. Muito obrigada.